muito pela esplanada dos ministérios e todo dia chega em casa, dá um tapa no sapato porque vira um poeirão danado, é o João Pedro Melo, que hoje está no Congresso Nacional atualizando a gente sobre as informações da CPI da pandemia, né, João? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, a gente está de olho na CPI da pandemia, que terminou o depoimento agora há pouco de Marconi Albernaz, viu? Amanhã será ouvido um representante do Plano de Saúde Prevent Senior. Essa empresa está sendo acusada de ter obrigado médicos a aplicarem o chamado tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem o consenso da família e também desses próprios pacientes. Mas olha, falando do depoimento de hoje, a gente teve então Marconi Albernaz, que seria, ou está sendo apontado pela CPI como lobista da Precisa Medicamentos, mas disse que não teve qualquer relação com aquele contrato de mais de R$1 bilhão para a compra da Covaxin. Albernaz afirmou que teve contato com essa empresa, a Precisa Medicamentos, por apenas 30 dias no ano passado e que todos esses contatos foram feitos pelo WhatsApp. Ele admitiu ter conhecido Danilo Trento e Francisco Maximiano, que são apontados como donos da empresa. Ele disse que esses contatos foram para sondagens de uma espécie de atuação que ele poderia fazer com relação à compra de testes para a detecção da Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. Mas ele disse que esses negócios não chegaram à frente, ou seja, não seguiram adiante e exatamente por isso nada foi fechado, ou seja, não teve nenhuma irregularidade. Ele afirmou ainda o seguinte, que ia tratar com um senador em determinado momento sobre essa questão, mas aí foi cobrado pelo presidente da CPI sobre o nome desse senador, que poderia desatar os nós para essa negociação com o Ministério da Saúde. E aí ele voltou atrás, disse que jamais conversou com senadores ou deputados sobre esse assunto e aí isso acabou gerando uma espécie de confronto entre ele e os senadores. Ele também informou o seguinte, que conheceu o empresário José Ricardo Santana em um churrasco na casa de Karina Cufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro, e que conheceu o filho 04 do presidente Jair Renan Bolsonaro através da advogada Karina Cufa. Ele disse que tem uma amizade de fato com Jair Renan e que recentemente usou o camarote dele aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha para fazer uma festa de aniversário. Ele confirmou essa informação. Com relação a essa questão, a esse depoimento de hoje também, os senadores aprovaram a convocação de Ana Cristina Vale, que é ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Jair Renan, para que ela preste depoimento aqui à CPI. A data dessa oitiva ainda não está definida, mas a tendência é de que seja encaixada na semana que vem, que seria aí o último prazo da CPI de fato. A expectativa é de que Ana Cristina fale sobre um suposto esquema de rachadinhas que foi denunciado à CPI ao longo das últimas semanas e que ela também esclareça a relação que tem com Marconi Albernaz, que, como a gente falou, é apontado como lobista da Precisa Medicamentos. João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Obrigado, João. Bom trabalho. Valeu, um abração, bom trabalho a todos. Ô, Cláudio Humberto, o Zaidan bem usou essa expressão na transição aqui do Bandeirantes Acontece para o Bastidores do Poder. Qual é o nexo causal da Ana Cristina Vale na CPI da pandemia? Dessa vez o pessoal se esforçou, hein? Pois é, não tem, né? Não há um nexo causal. A CPI foi criada para investigar a pandemia e, enfim, as falhas que ocorreram ao longo do combate a essa doença, a Covid-19, e, portanto, assim, o nexo causal. Ora, isso só mostra que o objetivo da CPI não era investigar a pandemia coisíssima nenhuma, né? Era para tentar, de alguma maneira, enfim, infernizar a vida do presidente da República, a quem fazem oposição os senadores que formam de oposição, que formam maioria na CPI. O que a gente viu hoje foi mais um espetáculo de abuso de poder, claramente, né? Submeteram o depoente. Enfim, ninguém sabe exatamente quem é um suposto lobista, mas será que é mesmo? Ele disse que não é, aliás, ele chegou a afirmar que se fosse lobista seria um desastre como lobista, enfim, e ele foi submetido a uma tortura. Eu não vejo outra forma de avaliar o que se viu hoje, inclusive com ameaças seguidas de prisão do depoente porque ele exercia o direito de permanecer em silêncio. Muita gente, muitos de nós, inclusive, sempre alega isso, sempre afirma que o direito de permanecer em silêncio foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal. A rigor, nem precisa de decisão do Supremo, é um direito que está previsto na legislação, que é exatamente a proteção que o legislador encontrou, né,
para aquelas pessoas que possam se defender do abuso de autoridades. E o legislador, quando fez isso, né, quando colocou isso na lei, na verdade, ele estava pensando lá naqueles delegados truculentos do interior, né, que perseguem pessoas, perseguem o vizinho, a mulher do vizinho, aquela coisa toda. Mas só que acaba por proteger também pessoas que são vítimas de perseguição e até de tortura verbal, como a gente assistiu hoje, né? Foi mais um triste espetáculo. Eles não conseguem provar qualquer vínculo desse camarada com as irregularidades que eles imaginam terem acontecido, e, no entanto, aí começam a fazer isso, começam a abusar abusar da autoridade, né? É o tipo do show, né, que faz bem a quem não gosta quem está na oposição adora esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que trata-se de uma pessoa, de um cidadão, né? E se a gente for olhar para trás, quantas pessoas terão passado pelo que passou o depoente de hoje, né? Só porque permaneceu em silêncio, é um direito dele. Não é um direito assegurado por decisão judicial, é um direito que está na legislação, líquido e certo, e qualquer cidadão que seja ocupado, seja convocado, investigado pela polícia, etc. e tal, e chamado para prestar depoimento, ele pode permanecer em silêncio. Ele tem esse direito de só falar perante a autoridade da justiça e, portanto, não constitui, como disse o senador Randolph, a certa altura, que ele estava abusando do direito. Isso não existe, né? Não há ninguém não há exercício de direito que seja abusivo. É preciso, enfim, ter um certo comedimento, um certo equilíbrio na condição de uma investigação que se pretendia ser tão séria, pelo menos o tema é da maior seriedade, mas acabou virando no que a gente está assistindo. Hoje vimos também a CPI aprovar toque de caixa de maneira usando aquele truque, né? Os senhores que concordam permaneçam como estão, aprovado. E dessa forma, sem que ninguém manifestasse intenção de voto, a CPI aprovou quebras de sigilo, novos depoimentos, incluindo do depoimento da ex-mulher do presidente da República. E por quê? Porque é ex-mulher do presidente da República. É só para causar constrangimento. Como tem aquele princípio universal segundo o qual ex-mulher é para sempre, vai que essa é uma daquelas ex-mulheres que querem ver o fígado, querem arrancar o fígado do ex, né? De repente pode virar um espetáculo ainda mais dantesco do que a gente pode imaginar, dependendo aí da reação dessa senhora às perguntas que lhe sejam feitas. De qualquer maneira, a CPI tem essa prerrogativa de convocar pessoas, de quebrar sigilo, mesmo de gente que nem sequer é investigada, já quebra o sigilo. E o sigilo são também direitos, né? Direitos que são suspensos, que são arrebentados, são violados na maior, sem precisar apresentar qualquer tipo de explicação. É só uma decisão política. Mas é como disse o Cláudio Zaidan agora há pouco. Cadê o nexo causal, né? Como é que se explica a convocação da ex-mulher do presidente da República para prestar depoimento na CPI da pandemia? Porque tem uma história de rachadinha. Mas estamos falando em CPI da pandemia. Onde é que tem aí o Covid-19 nessa história, né? Nas relações da ex-mulher com o atual presidente da República? Essas decisões, esses acontecimentos na CPI dão até bons espetáculos, né? Dão shows, etc. Mas do ponto de vista prático não vai resultar em absolutamente nada, né? Tudo isso é anulável, né? Na justiça, tanto o abuso de poder que foi exercido por vários senadores, ameaçando inclusive prender o cidadão que estava no exercício do direito de permanecer calado, né? E tudo isso, inclusive, é passível de ações na justiça, de reparação por dano moral e sobretudo, de anulação de processos, né? De processos que eventualmente sejam propostos com base no depoimento de hoje. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer na semana que vem,
Mas é assim, a CPI, mais uma vez, meu Deus do céu, ofereceu um triste espetáculo. Enquanto isso, talvez isso, né, seja decorrente do fato de que a pandemia está cedendo. Nós já vemos hoje a oferta de leitos bastante abundante, né, sobretudo leitos de UTI, em razão da queda do número de casos e também de óbitos. Talvez seja isso, talvez seja o fato de, até este momento, o Ministério da Saúde já haver enviado e os estados e municípios, enfim, o Estado brasileiro conseguiu aplicar 209 mil doses. Talvez seja isso, né, o desempenho espetacular do Brasil na vacinação. O Ministério da Saúde já distribuiu, dessas 215 milhões de doses, foram distribuídas 258 milhões 790 mil doses já foram distribuídas aos estados. O Brasil é hoje, já há algum tempo, o terceiro país que mais aplica vacinas no planeta, né? Isso deve produzir algum tipo de incômodo entre os senadores de oposição na CPI, porque, afinal de contas, enfim, a CPI acaba perdendo foco, acaba cometendo exageros, uma demonstração desesperada de tentar aparecer, de tentar criar caso, né, como é que chama isso? Causar, né? Criar factoides, etc. Mas, ao fim e ao cabo, o que resta nos aguardar a aprovação do relatório que vai sair disso tudo, né? Lembrando que o relatório da CPI pode ser substituído por outro no plenário do Senado Federal. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão das vacinas aqui no Brasil, porque hoje o ministro da Saúde deu uma declaração polêmica aqui em São Paulo sobre excesso de vacinas aqui no Brasil. Enquanto isso, Lana,